Existem tantas coisas que para nós brasileiros nos traz revoltas, dentre elas é a injustiça. Nós estamos vendo o que está acontecendo no nosso país hoje e nós lembramos do passado recente. E, infelizmente, pessoas estão dizendo que aquilo que está sendo mostrado para nós não é verdade. Eles esquecem que hoje todos nós somos um cinegrafista. Nós olhamos e nós registramos. Agora não tem como mais esconder as coisas da gente. Eu vou trazer para vocês um vídeo do Dr. Sandro Gonçalves, a qual neste vídeo tem muita injustiça. E eu peço que você preste bastante atenção para que você possa entender aquilo que ele está falando. Porque ele fala coisas a qual com certeza nós, os brasileiros, teríamos vontade de falar. Mas infelizmente, do jeito que nós estamos vendo o que está acontecendo no Brasil nos dias de hoje, poucos têm coragem de falar. Vamos ver o que ele tem a falar neste vídeo e nós vamos comentar junto com ele. Vamos ao vídeo. Seja muito bem-vindo a mais um editorial do nosso canal. Vamos lá. Lembra do tempo em que o pessoal costumava chamar o Bolsonaro de genocida? Pois é. Hoje uma cena viralizou nos jornais e nas redes sociais em que alguém gravou uma conversa do Ricardo Nunes, o candidato a prefeito lá da cidade de São Paulo. E aí, durante a conversa, um interlocutor falou: e o Bolsonaro? Bolsonaro é genocida. O Ricardo Nunes deu uma resposta que merece ser ouvida. Escuta só. E fez o acordo da dívida com o São Paulo. Nós deixamos de pagar 280 milhões. O cara já... Ué, mas que mandou a vacina aqui e que não faltou nada pra ninguém. Mandou 4 bilhões só pra cidade de São Paulo na época da pandemia. Faltou nada. É verdade, tem que falar, né? Não é isso? Teve desemprego aí? Na época, as pessoas, as empresas que não mandassem embora, ainda pagavam um valor para quem mantesse as pessoas no emprego, entendeu? Ali teve uma visão, um olhar para manter o emprego das pessoas. Suspendeu as dívidas das empresas, quer dizer, teve todas as ações concretas para ajudar as pessoas a manter ela no emprego. E a verdade tem que falar. Se a pessoa ele fizessem agora no Rio Grande do Sul. Veja, isto que ele falou aconteceu. Aconteceu. Lá no Rio Grande do Sul, hoje, as empresas estão debaixo d'água. Não há condição dos empresários continuarem com os seus funcionários. Eles vão ter que ser todos mandados embora. O Luciano Hang, o dono da Avam, ele já falou para os seus funcionários que não vai mandar ninguém embora. Então, para esses, já há um refrigério. Mas e os outros? O que o governo está fazendo? O que o governo vai fazer? Ou seja, enquanto não fala nada, o povo está tudo desesperado. Perderam casa, perderam animais, perderam tudo na vida. Hoje, muitos não têm nem a roupa para vestir. As pessoas estão levando para eles roupas, porque as roupas que eles estavam usando rasgaram, sujaram e não tem condição nem mais de usarem as roupas. Essas pessoas perderam tudo e os empresários não vão ter condição de dar para eles o emprego a qual eles tinham. Vai ter que voltar tudo ao normal para que eles possam ter condição de empregar novamente. Vamos dar continuidade no vídeo. Que o Bolsonaro fez na época da pandemia, o Rio Grande do Sul estaria socorrido lá as pessoas. Que não vai ter agora o emprego, porque as empresas todas alagadas, a pessoa vai ficar desempregada, não está produzindo os alimentos. Olha que situação. Então precisa ter uma ação forte dessa, não é isso? Vamos lá, você ainda vê que a mentalidade dos caras é tão absurda que no final o cara ainda fala: mas o cara é genocida. Você viu? Sabe o que eu penso? Assim, eu devo ser um dos caras que falam aqui na internet
que mais levam porrada, porque geralmente é assim. Ou você é da bolha do Lula, ou você é da turma do Bolsonaro. E aí, quando você tem críticas, você é atacado. Eu quero falar isto para você, principalmente para você que é cristão. Não caia nessa narrativa. Não caia. Nós, os cristãos, nós não somos políticos. Nós não somos pessoas que aderem a partidos. Quando eu digo políticos, é que nós não fazemos parte deste mundo político, no sentido de lutarmos pelos políticos. Nós lutamos pela nossa causa. O que nós queremos é ter uma vida administrada por eles de uma forma que traz para nós conforto. Não importa o governo que está. Sabendo nós que nós, os cristãos, nós vamos valorizar aquele que estiver enquadrado, ou seja, se aproximando do que nos ensina as Escrituras. Nós não vamos apoiar nenhum candidato, nenhum político que vai contra a palavra de Deus. Muitos estão falando aí que a igreja apoiou fulano e cicrano. A palavra de Deus, ela diz que existe o joio e o trigo. Então, você vê quem são esses que estão apoiando aqueles que vai contra a palavra de Deus. Porque existe duas igrejas no mundo hoje. A igreja de Jesus Cristo, que é o trigo, e a igreja a qual nós sabemos de quem que é o joio, que está querendo sufocar a igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo está assim, já está aqui já, mas não vão conseguir nos sufocar. Vamos dar continuidade no vídeo. Quando você elogia um lado, você é criticado pelo outro. Quando você elogia o outro, você é criticado pelo outro. Eu, não sendo bolsonarista, que eu não sou do tipo que vai em manifestação do Bolsonaro, eu não sou, vocês sabem disso. Eu nunca menti para vocês e até acho que é uma questão moral eu não mentir para vocês. Por quê? Porque vocês vão ver eu aqui querendo surfar na onda, com medinho de levar pancada, mas vocês vão ver minhas críticas que eu fiz, inclusive durante a pandemia. Mas cá entre nós, vamos admitir, Bolsonaro foi um dos melhores presidentes que o Brasil já teve. A gente tem que admitir isso. Isto é verdade ou não é? Diante de tudo que já se passou aqui, os presidentes do passado, tivemos sim presidentes que fizeram coisas boas, mas o que o Bolsonaro fez, aquilo que ele estava projetando para o futuro, veja, gente, pelo amor de Deus, não caia na narrativa, preste bastante atenção, não vamos ser político igual eu acabei de falar, vamos olhar para a política, porque a política ela controla as nossas vidas. A política controla as nossas vidas. Você não entende isso? Você precisa entender. Você não pode ser induzido por ninguém a fazer aquilo que você está vendo que não tem condição, mas você vai fazer porque disseram, se não fazer isso é perigoso aquilo, e assim vai induzir você ao erro. Cristão, cuidado. Você é um cristão, você disse que aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. A palavra de Deus é a nossa bússola. Busca na bússola onde que você deve andar, o caminho que você deve seguir. Entregou o Brasil em superávit, cortou gastos com a máquina pública, que eu abomino essa máquina, esse cabide de empregos. Então o cara foi bom, mas o cara errou também em muitas coisas. Se não tivesse errado, estava na presidência até hoje. Mas não posso criticar. Um dos erros, o erro que me revoltava aqui em casa, é que o Bolsonaro, ele não tinha condição de raciocinar quando algo o provocava. E o que eles faziam? Eles pegavam as repórter, as femininas, para ir questioná-lo. E elas questionavam de uma forma totalmente que trazia para ele revolta. Aí aqui em casa, eu, junto com a minha família, falava, olha, o Bolsonaro ouviu, ele não vai aguentar. Aí ele saía, alguém puxava ele para ele sair, aí ele saía. Ele dava uns 5, 6 passos, e eu falava aqui em casa para minha esposa e meus filhos, ele não vai aguentar, ele vai voltar. E isso trazia para mim uma revolta tão grande que não tinha nenhum assessor dele que dizia, Bolsonaro, não caia nisto.
Isto é uma armadilha, você está sendo levado para uma armadilha. E era dito e feito. Ele dava 5, 6 passos e voltava e respondia. Aí depois saía tudo aquilo que ele falava, mas não saía às vezes o questionamento que era feito. E isso trazia para mim e muitas pessoas ficavam indignadas com esse comportamento do Bolsonaro. Este comportamento fez com que muitos criassem uma narrativa dizendo coisas a qual vocês ouviram a respeito dele. E isto faz com que as pessoas sejam induzidas ao erro, porque elas não acompanham. Não é todo mundo que tem condição de ter internet. A internet para muitos é cara. E outra, para muitos lugares ainda no nosso país não chegou a internet. Quando chegar a internet, se hoje está fazendo isto a internet, quando ela chegar no país, olha, televisão acabou. Televisão ninguém vai ver mais. Eu já não vejo TV. Dificilmente, às vezes, minha mulher está vendo. Um canal que a gente ainda assiste nos dias de hoje, aos domingos, é o SBT. A gente vai assistir, a gente gosta demais do programa do Silvio Santos com a filha dele, nós gostamos também do Domingo Legal, então a gente ainda assiste alguma coisa nesse tipo assim, mas televisão mesmo, tudo na internet. E outra, eu também gosto da praça. Eu vejo a praça, eu não fico até tarde esperando a praça para assistir, não. Eu assisto depois aqui em casa. Eu coloco, assisto 2, 3, 4 episódios e assim vai. A televisão, ela está falida. E isto traz revolta para muitos, porque a internet está tomando. E eles estão postando na internet porque eles sabem que no futuro as TVs não terá mais condição. Eles vão ter que fazer conteúdo e jogar na internet para que a gente possa estar vendo os seus programas e aquilo que eles fazem para trazer para eles condição de sustentar as suas emissoras. E aí, o Ricardo Nunes aqui, de certa forma, ele esfregou na cara desse, sei lá quem foi esse maluco aí. Ah, mas o Bolsonaro é genocida. Tá chamando o Lula agora de genocida por causa da dengue, meu amigo? O mesmo que chama o Bolsonaro? Tá chamando o Lula por causa do Rio Grande do Sul? Porque é uma vergonha. É uma vergonha. Eu quero falar um pouco dessa doença que ele falou aí. Gente, aqui na minha casa, a gente passou por um momento difícil. A minha filha, ela teve que ser levada para o hospital às pressas. A vizinhança, você pode sair na rua e falar. Todo mundo está pegando essa porcaria e é uma doença que todos nós já conhecemos. A vacina existe, a outra não existia, foi algo emergencial e todo mundo falou e teve um problema grande por causa desse problema aí. Então, a gente precisa se conscientizar daquilo que é verdade e daquilo que não é. Infelizmente, as coisas são desta forma. Nós precisamos nos conscientizar de tudo que está sendo mostrado para nós, do que está sendo falado, do que está acontecendo. Não vamos nos deixar levar por coisas a qual nós estamos vendo e eles estão dizendo que não é. Fique alerta, povo, porque essas coisas vai trazer para nós um prejuízo no futuro tão grande, mas tão grande, que a gente não vai suportar. Quem tem condição está indo para fora daqui. E nós que não temos, nós vamos ter que ficar aqui suportando todas essas coisas. O que o Lula está fazendo no Rio Grande do Sul mostrou uma incompetência como líder, como gestor ímpar. E eu garanto para vocês uma coisa. Se fosse o Lula durante a pandemia, meu amigo, era catastrófica o resultado que teria acontecido. Só que ninguém ia saber. Iam falar que era melhor. Por quê? Porque a imprensa não ia fazer o que fez com o Bolsonaro. Então, não, eu não sou bolsonarista. Sim, eu acho o Bolsonaro um dos melhores presidentes que já teve, mas acho que poderia ter errado menos, acertado mais, principalmente nas suas falas, principalmente em algumas atitudes, como quando liberaram o Lula para concorrer. Deveria ter acertado em algumas atitudes, como quando impediram o Ramagem de ser nomeado por ele. Então teve muitas situações que o Bolsonaro, sim, poderia ter acertado mais, tá? E eu critico. Por que eu critico? Porque eu quero um país melhor. O meu país é o Brasil. Não é o Bolsonaro e não é o Lula. É o Brasil. Na balança entre Bolsonaro e Brasil, o Brasil está acima do Bolsonaro de longe. Então,
eu vou ter críticas ao Bolsonaro quando a minha defesa é o Brasil. Entenderam? E aqui o Ricardo Nunes mostrou que foi uma narrativa tosca, essa narrativa da pandemia. Eu fiz críticas em algumas posturas do Bolsonaro, principalmente por não ter mantido a calma, por falas dele que foram bobas, mas que o Bolsonaro teve uma postura muito mais séria, segurou a economia, o Brasil não afundou durante a pandemia. Agora você imagina, o Lula, só num pedaço do Brasil, é que está sofrendo os impactos, que é o Rio Grande do Sul. Já não vai dar conta de segurar. Imagina se fosse generalizado no mundo todo, igual foi a pandemia. Graças a Deus que nós não estamos passando por isso, né? Então, verdade seja dita, vocês sabem que eu tenho um modo sincerão, vocês estão enjoados de me conhecer já, tá? Nós devemos observar essas coisas. As narrativas estão aí. Não nos deixamos enganar. Eu quero dizer para você também que alguém disse para mim que o presidente, o seu presidente, o Lula, é o presidente do Brasil. Você é brasileiro. Ele é o seu presidente. Se você não gosta dele, se você não quer agora como presidente, vai chegar a próxima eleição e você faz o seu voto. E se você acha que algo deve ser feito agora, vai atrás dos candidatos que você votou. Vai reclamar com eles. Você não votou neles? Manda aí para ele a sua petição, porque eles lá é você, é seu representante. Eles representam você lá. Se eles acham agora que eu sou o deputado, eu sou o senador, ele é enviado por nós para nos representar. Devemos ter consciência disto. Muitos brasileiros não têm consciência disso. Pensam, agora o deputado, o senador, o prefeito, o governador. Não, eles são funcionários públicos para administrar. Eles administram o país, o estado, o município. E isto é para benefício dos cidadãos que lá vivem. Nós, os brasileiros, estamos dentro de todo esse contexto. E nós precisamos observar isto. Gente, não caia nessa narrativa de ser Bolsonaro, de ser esse, de ser aquele. Nós não somos partidários. Nós, os cristãos, não somos. O país é 90%, sei lá, por aí, de cristãos e falam coisas a qual não vêm de acordo com a palavra de Deus. Como eu já disse, existe duas igrejas, o joio e o trigo. Qual que você é? Preste bastante atenção. Se você cair na narrativa e um dia o Senhor Jesus ele vai encontrar você, isto é certo, a palavra nos ensina isto, e você vai ter que responder essas coisas para o Senhor. E veja, muitos não vão poder entrar no paraíso do Senhor por omissão. Cuidado, cristão. Cuidado com a omissão. Eu espero que você tenha entendido. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.